Olá pessoal, eu sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos a mais um Dr. Apple News, o 218º da sequência, toda sexta-feira aqui para vocês. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, para o Davi, que ajuda aqui nas sugestões de pauta. Um abraço para todo mundo que acompanha sempre aqui com muito carinho. Vamos lá, temos notícias interessantes. Essa semana não foi uma semana muito agitada de informações, a gente continua vendo muitas comparações dos processadores da Apple, M3 Pro com M2 Pro, M3 Max com M2 Max, etc. Então a internet está cheia dessas comparações, guias de compra e etc. Né? O iMac já está disponível aqui no Brasil também para quem quiser comprar. Enfim, as máquinas já estão saindo, né? Vamos começar então pelas notícias históricas, né? A gente tem no dia 16 de novembro de 1982 o Steve Jobs trabalhando para garantir o uso da palavra Macintosh. A palavra Macintosh, ela já era usada por uma outra empresa de áudio, essa empresa aqui, ó, chamada Macintosh Legendary Performance, é uma empresa de áudio já muito antiga, né? Só que não tem o A, tá vendo? É Macintosh. E a Apple queria colocar o A no meio, né? Macintosh. E teve que entrar em contato com essa empresa para não ter problema, não ter disputa judicial, né? Então foi nesse dia aí que o Steve Jobs entrou em contato com o pessoal e deu meio que uma forçada de barra para poder conseguir garantir aí o direito do nome sem precisar ter disputas judiciais lá para frente. A gente sabe que a Apple enfrenta muito isso, tem que ter um departamento jurídico enorme, e desde que ela começou a ter muita notoriedade, muita gente vem em cima por conta dessas situações, né? Mas é interessante, quem é fã de áudio conhece essa empresa, sabe do que eu estou falando, sabe da qualidade dos produtos da Macintosh, né? Depois nós tivemos aí em 11 de novembro de 2015, olha quanto tempo depois, né? A Apple lançando o iPad Pro ou o iPad Pro, né? Por que é importante esse produto? Esse produto ele pavimentou o caminho, ele abriu as fronteiras para o processador mais potente da Apple. A Apple quis fazer um iPad mais potente, que eles inclusive equiparavam a performance do iPad com o MacBook, com o Mac de uma forma geral, um computador mesmo de mesa, né? E muita gente não acreditou no começo, né? Agora a gente vê muitas pessoas trocando de equipamento, abandonando computadores para o uso apenas do iPad. Obviamente que não é para todo mundo, né? O iPad tem uma certa limitação de entradas, de portas, de comunicação e etc. Porém tem a facilidade do uso com o dedo, com a caneta e etc. A portabilidade. E a Apple, em cima disso, em cima dessa demanda, começou a trabalhar mais intensivamente na potência do seu processador. Hoje a gente tem nos computadores os mesmos processadores que nós temos no iPad e no iPhone. E foi esse produto que abriu esse mercado, abriu essa fronteira. Falou, opa! Então, se tem mercado para um consumidor mais profissional para trabalhar com um produto pequeno, móvel, portátil, né? A gente precisa melhorar o processador, porque senão não vai dar conta do serviço, né? Então a gente tem aí o início dessa grande revolução dos processadores com a chegada do iPad Pro. Bom, agora as notícias da semana, as notícias mesmo seculares. A gente tem aí uma renovação do iPad, obviamente que isso vai acontecer. A Apple tem que trocar todos os produtos por conta da porta Lightning, né? Então o teclado vai ter que mudar uma hora, que não mudou, já deveria ter mudado, não mudou. O mouse também, agora vem os iPads, iPad Air, o iPad mini também, né? Então o pessoal está dizendo aí que em 2024 realmente muda toda a linha. A gente era para ter uma renovação do iPad mini ainda esse ano. A Apple provavelmente vai jogar para o começo do ano que vem, junto com os outros iPads e outros produtos que a Apple deve lançar, inclusive o óculos, né? O Apple Vision Pro, né? Aqui a gente tem uma novidade muito interessante. Essa empresa chamada XMEMS Labs, ela está trazendo uma tecnologia aí disruptiva completamente com relação a áudio. É um alto-falante sólido, como eles estão chamando, né? Diferente dos alto-falantes que nós temos hoje em dia, né? Que é um diafragma com um ímã e tal, que vibra e aí emite o som, transforma o som de um sinal elétrico para um sinal sonoro, uma onda. Eles estão mudando esse tipo de equipamento para um equipamento sólido. É como se fosse a troca do HD SATA, o HD, né, mecânico, por um HD, um SSD, um HD sólido, né? E qual que é a vantagem disso? Provavelmente a durabilidade, né?
porque a gente sabe que esse diafragma com o tempo ele vai desgastando, ele vai ressecando, etc. Seria a durabilidade e também as frequências, ele consegue reproduzir, ele consegue emitir uma gama de frequências muito maior do que o alto-falante que nós temos hoje em dia, que é o mesmo, né, desde que deixou de ser vitrola, né, começou a ter um alto-falante elétrico, nunca teve nenhuma alteração nesse tipo de tecnologia, e agora a gente está tendo a X-MEMS Labs fazendo esse Micro Speaker Solid State. Olha só que legal, hein? Então provavelmente vai entrar nos fones de ouvido, né? Parece que já tem um ou outro usando esse tipo de tecnologia e você consegue uma qualidade sonora muito superior do que os falantes que nós temos hoje em dia. Bem bacana, vamos esperar para ver se isso de repente chega num tamanho maior, né? Para mudar aí os PAs, mudar as caixas de som, né? Já pensou, Thiago lá do Dr. Sim, guitarra, meu amigo? Já pensou? Será que vai ter uma mudança muito grande com relação a isso? Vamos lá, outra mudança, isso aqui chamou bastante atenção. Lembra que na semana passada, ou na outra, não me lembro exatamente, a gente falou que a Apple começou a apoiar o Right to Repair, né, aquele ato lá nos Estados Unidos, uma legislação para obrigar a Apple e outras empresas a oferecer os esquemas e as peças de reposição para qualquer um que queira consertar, não sendo apenas uma autorizada. E de repente a Apple trocou de camisa e falou, não, agora eu apoio, né? Uma coisa está estranha. Tem uma outra coisa muito estranha, né, que está acontecendo lá. A Apple se comprometendo a apoiar o RCS. O que é o RCS? Pessoal, a gente tem dois protocolos diferentes de comunicação, basicamente, né, de troca de mensagens. A gente tem o padrão que a Apple utiliza no iMessage, né, no aplicativo dela, e a gente tem o Rich Communication Services, que é esse RCS aí, que é o que o Android usa. Tá? O Android, lá nos Estados Unidos, principalmente com os jovens, ele tem menos de 20% aí do mercado, né? O mercado nos adolescentes nos Estados Unidos, a Apple tem quase 87% ou um pouco mais que 87%. As crianças, os adolescentes gostam muito do iMessage. Ele tem recursos muito mais interessantes, a questão da segurança é muito melhor. E também isso faz um divisor de águas, né? Então, por exemplo, uma criança, um adolescente, por exemplo, que todos os amigos têm iPhone, ele não vai ter um Android, porque com o Android ele não consegue se comunicar via iMessage, né? Ele tem que utilizar um WhatsApp, tem que utilizar um Telegram, por exemplo, e lá eles não querem, eles querem continuar utilizando o iMessage. Então, o iMessage lá nos Estados Unidos, principalmente, tem um papel fundamental para poder segurar esse mercado, né? E o adolescente, a criança que sempre usou um iPhone, dificilmente lá na frente vai trocar por um Android, só por alguma situação muito específica, não é verdade? Então a Apple nunca quis facilitar esse intercâmbio de comunicação entre o iMessage e o mensageiro ali do Android, né? E de repente, opa, vamos trocar de camisa aqui. A Apple está dizendo que vai apoiar aí esse tipo de a facilitação dessa troca de conversas, né? Por exemplo, o uso de stickers, de reações nos bubblets, né? Nas conversas. Agora a gente tem essas questões dos gestos, né, que você faz um gesto e já tem uma animaçãozinha acontecendo, etc, no caso do FaceTime. Então, aí a gente vê a Apple dizendo que ainda no final do próximo ano a Apple vai implementar um suporte para RCS. Não quer dizer que ela vai mudar o seu protocolo. Então o iMessage vai continuar sendo seguro, vai continuar tendo as suas particularidades, mas ele vai ter um suporte maior para quem se comunicar com o Android. Não sei aonde a Apple está querendo chegar com isso. Vamos esperar para ver o que isso vai acontecer. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas acabam utilizando mesmo o WhatsApp. Eu prefiro utilizar, com quem tem iPhone, eu prefiro utilizar o iMessage. É mais seguro, mais prático, tem alguns recursos melhores, né? Mas principalmente por questão da privacidade, né? A gente sabe que o WhatsApp não é tão seguro assim, a gente sabe que outros comunicadores não têm aí a encriptação de ponta a ponta, enfim, a gente tem alguns problemas com relação a isso. Mas é uma questão de comodidade, né? Se está todo mundo no WhatsApp, é difícil você ter 2, 3 comunicadores, cada um você fala com um. Enfim, a gente vai se adaptando com relação a isso, né?
O modem 5G da Apple. A Apple conseguiu mudar o processador, né? Agora não usa mais Intel, se livrou da Intel e a Apple quer se livrar da Qualcomm. A Qualcomm é a empresa que faz os modems, né? Os chips ali de comunicação, de 5G, de 4G, etc. da Apple. E a Apple já teve algumas rusgas aí com a Qualcomm por conta de disputas judiciais ali de patente, etc. E ela já faz alguns anos que ela está querendo se livrar da Qualcomm de qualquer jeito. Mas eles estão percebendo que não é tão fácil assim fazer um chip de comunicação, um modem, né, de 5G. Então a gente já tem visto aí vários reports, várias notícias e rumores dizendo que a Apple, ano que vem vai, depois vem putz, não deu certo, vai empurrar um pouco mais para frente e tal. Mais uma notícia aí do Mark Gurman dizendo que a Apple ainda não conseguiu, ainda está está engatinhando aí nesses primeiros estágios de desenvolvimento de um chip para modem, né, in-house. Vamos ver se ela vai dar conta de fazer isso, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. iPhone 16, mal chegou o 15 e já tem rumores do iPhone 16. Estão dizendo ali que a Apple vai mudar na parte interna, né, o design da onde fica a bateria do iPhone. Eles usam um tipo de metal, se eu não me engano é cobre, né, para poder fazer uma dissipação de calor. A gente sabe que a bateria esquenta, né? E eles querem mudar esse tipo essa cama onde fica a bateria para o grafeno, que o grafeno parece que tem uma condução termal melhor aí para dissipar o calor e o iPhone não esquentar tanto. A gente percebe que quanto mais velhinha a bateria vai ficando e quanto mais você exige do equipamento, o iPhone pode esquentar bastante. Se o seu iPhone está esquentando muito, fique atento. Se ele já é mais antiguinho, dá uma olhadinha na saúde da bateria e não corra risco. Bateria é uma bombinha que está ali dentro, né? Então ainda mais se você tem baterias que foram trocadas aí em assistências, né, que não são autorizadas, com certeza a sua bateria não é original, mesmo que o chinesinho fale é original, não é original, é flango flito, tá? Não tem bateria original fora de assistência técnica autorizada, pelo menos por enquanto, né? Talvez mais para frente, na hora que esse right to repair tiver aí mundialmente difundido, talvez as assistências especializadas tenham. Só que é uma questão de valor, né? O chinesinho lá, ele vai querer comprar uma bateria com um preço bem baratinho, vender um preço mais carinho para você para ter um lucrozinho maior, né? Então fique atento com relação a isso, peça indicações, guarde sempre nota fiscal, ordem de serviço, porque se a bateria que você trocou não tiver boa, você tem 90 dias para poder reclamar e pedir a substituição da bateria ou até mesmo a devolução do dinheiro, né? Se eu não me engano é isso. Se tiver algum especialista aí em direito do consumidor, por favor me corrija nos comentários. WatchOS 10.2, muita gente reclamando que no relógio agora mudou a forma de você trocar os watch faces, né? Você fazer um swipe, fazer um deslize da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e você trocava a tela. E depois do WatchOS 10 não é mais assim, você tem que apertar, segurar, aí ele entra naquele modo de edição e você arrasta para a direita para a esquerda. Eu no começo achei um pouco estranho, mas depois eu achei bom, é uma maneira mais segura de você trocar o watch face, né? Eu vejo muitas crianças vindo brincar no relógio, né, acabam mexendo tudo e desconfigura tudo. Então, com mais um item é interessante. Mas no 10.2 o pessoal reclamou, no 10.2 parece que a Apple vai voltar aí essa forma antiga de trocar o watch face. Temos aí também uma ação judicial ali de um delator. Deixa eu ver se eu se eu leio o nome dele aqui. Não estou lembrando, aqui ó, Francis Haugen. Parece que é um antigo funcionário lá da Meta, né, do Facebook, do Zuckerberg, e começou a vazar alguns documentos internos ali, principalmente do Instagram, que é onde ele trabalhava, dizendo que o Zuckerberg explicitamente preveniu medidas que poderiam ter sido tomadas, inclusive foram sugeridas, né, pela própria equipe do Instagram para proteger crianças e
adolescentes com relação à saúde mental. E o Zuckerberg falou, não vamos fazer isso, deixa a turma ali ter problema, né? A gente não sabe exatamente o que é isso, né? A gente está vendo um lado da história, toda história tem 3 lados, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado antes de julgar, antes de condenar alguém. O cara está dizendo isso, vamos ver o que o Zuckerberg vai dizer. Enfim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente sabe a influência que as redes sociais têm na cabeça dos adultos, imagine na cabeça de adolescentes e crianças, né? Eu estava vendo um artigo dizendo que o cérebro ele fica maduro, 100% maduro, mais ou menos aos 25 anos. Olha só, a gente imaginava, né, que era antes, mas parece que demora até 25 anos para o cérebro realmente ficar maduro, em média, obviamente, né? Então, um adolescente e tal ainda está com o cérebro em formação, então tem que tomar cuidado com relação a essas coisas, né? Esse aqui foi uma notícia aqui que o Gilberto mandou pra gente com relação ao uso de sistemas operacionais. A gente tem visto ali a linha em azul aqui é o Windows e a linha preta é o macOS. A gente tem visto um declínio devagarinho ali do Windows, né? O Windows sempre dominou o uso de sistemas operacionais nos computadores no mundo, não é novidade isso, né? Continua dominando, né? Aí tá na faixa de 75% mais ou menos, né? Mas a gente vê um declínio, né? Ano a ano, isso é de 2009 até 2023. Então a gente vê que a Microsoft está morrendo lentamente, como diz aí o título chamativo da matéria, né? E a gente tem um crescimento ali do macOS. Além disso, a gente tem o Linux, né, que ocupa um espaço. A gente tem um tal de Zorin OS, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que é o nome do Linux, se eu não me engano, né? O pessoal me corrige aí quem usa Linux. E também tem o Chrome OS, né? Que está ganhando espaço principalmente nas escolas. A gente vê aqui no Brasil muitas escolas fazendo parceria com o Google e tal, utilizando aqui o Chromebook, etc., né? E as ferramentas do Google. Apple, fique atenta com relação a isso, porque vai perder as crianças, né? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos vocês estão garantidos, mas no resto do mundo não, né? Então a gente vê aí um declínio do uso do Windows. Será que a turma está realmente abrindo os olhos e percebendo né, que existe um mundo melhor lá fora, né, além da janela do Windows? Eu sei que tem muita gente que gosta do Windows, eu não sou contra o Windows. Se ele te atende, se ele resolve teus problemas, excelente, continue no Windows. Eu tive experiências muito ruins com esse sistema operacional e desde 1998 que eu não mexo com essa desgraça, graças a Deus. Estou felizão no meu Mac. Tenho certeza que o Windows melhorou muito do Windows 98 para cá, tenho certeza que ele melhorou muito, mas o Mac continua melhorando também, né? Então a gente acompanha esse crescimento e essa é uma boa notícia aí para os usuários do mercado de informática, aí, principalmente quem gosta do mundo Apple. Legal, pessoal, eu fico por aqui então nessa sexta-feira, um bom final de semana para todos. A gente se vê sexta-feira que vem. Acesse o site drapple.com.br, lá no site você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP. Eu fico à disposição, é só entrar em contato e a gente agenda um horário. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.